Meu nome é Ana Luísa. Eu vou resolver a primeira questão da prova substitutiva como forma da minha avaliação. A questão diz o seguinte: em uma progressão aritmética J, temos J40, que é igual a 222, e J57, 333. Determine o valor de J108. Bom, a questão diz que nós estamos trabalhando com uma progressão aritmética, ou seja, é uma sequência numérica, né, em que a diferença entre um termo e o seguinte termo é sempre a mesma. Nós chamamos isso de razão. A questão nos dá dois termos, né, dessa progressão, que seria o J40, que é igual a 222, e J57, que é igual a 333. O nosso objetivo aqui é determinar o valor de J108. Como o primeiro termo não foi nos fornecido, né, não foi nos dado, a melhor estratégia seria a gente encontrar a diferença entre os termos que nós conhecemos, né, e encontrar a razão. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer assim, J57 menos J40 sobre 57 menos 40. Vai ficar assim. E agora, substituindo aqui em cima, ficará, né, J57 é igual a 333. Então, ficará 333 aqui, menos J40, que é 222. Que vai ficar 222. Aqui nós já resolvemos, né? 57 menos 40 é igual a 17. E resolvendo essa continha aqui de cima, 333 menos 222 ficará 111 sobre 17. Então, nós achamos a nossa razão, que é 111 sobre 17. Agora, nós precisamos achar o valor, né, de 108. Para isso, vamos fazer de uma forma bem fácil, que seria, vamos imaginar que aqui tem uma reta. Aqui tem uma reta. E bem aqui tem o termo de J40, que seria 222. E 17 termos depois daqui, tem J57, que seria 333. Daqui para cá, como nossa razão diz, variou 17 termos. E variando 17 termos, acrescentou 111 números. Então, nós vamos continuar fazendo isso até chegar em 108, né? De J57 mais 17 ficaria 74, né? Então, daqui para cá, acrescentando mais 111, ficaria 444. A gente acrescentou 17 termos. Mais 17, o próximo termo, né? Aqui ficaria 91. A gente acrescentou mais 17. Aqui em cima, né, acrescentando mais 111, ficaria 555. Aí, adicionando mais 17, né, ficaria 108, que é o termo que nós queremos achar. Adicionando mais 111, que é a nossa razão, ficaria 666. Então, o valor de J108 é igual a 606. E nós conseguimos determinar o valor de J108. Oi, tudo bem? Esse vídeo é parte da nossa avaliação substitutiva. Eu me chamo Karine Santos, eu fiquei responsável pela questão 2 e 4. A questão 2, ela diz assim: analisando a soma 1 mais meio, mais um terço, mais um quarto, mais um quinto, mais um sexto, e assim sucessivamente, o seu valor converge ou diverge. Justifique. Para resolver essa questão, eu irei trocar aqui e usar o GeoGebra como uma lousa. Bom, a questão diz o seguinte: 1 mais meio
mais um terço, mais um quarto, e assim sucessivamente. Bom, para entender essa questão, a gente tem que entender a definição de série divergente e série convergente. A gente entende que essa sequência aqui dada, ela é uma série harmônica e ela pode ser considerada divergente ou convergente. Divergente é quando ela não irá encontrar um número inteiro. Ela não chegará a um resultado, na verdade. É, eu trouxe aqui a definição para ficar um pouco mais didática. A série convergente, ela diz que a sequência de somas parciais, a soma dos primeiros termos se aproxima de um número real finito, ou seja, que ele há um limite, à medida de que mais termos são adicionados. Exemplo aqui, essa série geométrica, aqui ela vai convergir para o número 2. E a série divergente, ela irá tender a um número. Ela não vai se aproximar de um número finito. Ela pode ir para o infinito, por mais infinito ou menos infinito. Ela não vai se estabelecer um valor. No caso, como eu disse anteriormente, aquela série que nós estamos vendo uma série harmônica e ela vai tender ao mais infinito. O somatório dessa. Eita. O somatório desses termos aqui, ele irá tender ao mais infinito. Ou seja, essa série harmônica aqui é uma série divergente. Já a quarta questão vai falar que em uma progressão geométrica, R igual 60, 20, 20 sobre 3, 20 sobre 3 ao quadrado e assim por diante, determine a soma de todos os seus termos. Vou fazer aqui do ladinho. Seguinte. Eu tenho aqui, para ficar um pouco mais didático também, as fórmulas da progressão geométrica. Aqui tem a progressão aritmética, mas vamos focar na progressão geométrica. Para encontrar a razão de uma progressão geométrica, a gente tem que Q igual a N dividido por AN menos 1. Bom, lá ele fala que essa aqui é a progressão geométrica. Ou seja, que R é igual a 60, 20, 20 sobre 3 e assim por diante, mas eu vou usar de exemplo só esses aqui. Considerando que o 60 é o A1, A2, A3 e assim por diante, eu vou dizer que a razão lá dada na fórmula é igual a N dividido por AN menos 1. Aqui nesse AN eu vou utilizar o A2, porque depois eu vou utilizar o AN menos 1, então fica um pouco mais fácil de resolver a questão. Esse AN aqui eu vou usar o 20, que é o A2. AN menos 1, no caso seria um A1, então fica 60. Aqui é um A1. Vou fazer a simplificação aqui, vai ficar 2 sobre 6. Foi a simplificação por 2 também. Ficaria 1 sobre 3. Ou seja, a razão da minha PG aqui é 1 terço. Só que ele está pedindo a soma dos termos, de todos os termos. Bom, aqui nessa colinha também de fórmulas, eu consigo ver que tem a razão, termo geral, soma finita e soma infinita da progressão geométrica.
Bom, como aqui a gente consegue observar essas reticências aqui, já nos sugere que é uma soma infinita, pois eu não conheço o final dessa soma. Ou seja, a fórmula que eu vou utilizar é essa última, bem aqui. Soma infinita é igual a 1 menos Q. Como eu já tenho todos os números, só fazer a substituição. O A1 aqui é o 60, dividido por 1 menos Q. Já tenho o valor de Q também, então vou apagar. É 1 sobre 3. Bom, primeiramente aqui, vou fazer a subtração das frações. Sei que aqui embaixo tem 1 sobre 3 e 1 sobre 3. Bom, tirando o MC aqui, eu sei que aqui embaixo ficará o 3. Aí 3 dividido para 1 é 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. 3 dividido para 3 é 1 vezes 1. Ou seja, aqui vai dar 2 sobre 3. Então ficará 60 dividido 2 sobre 3. Fazendo aqui a divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 60 vezes 3 vai dar 180, dividido por 2 vai dar 90. Ou seja, a soma dessa PG infinita será 90. Bom, concluindo as duas questões, a primeira será divergente, pois tende ao mais infinito, e a quarta questão, a soma será igual a 90. Agradeço a atenção, muito obrigada. Olá, me chamo Cláudio Alonso. Vou explicar um pouco sobre o que é o princípio de indução infinita, né? O princípio de indução infinita é um método de demonstração matemática que é usada para provar que uma propriedade ou proposição Pn é verdadeira, para que todos os números naturais n ou para todos os números naturais a partir do valor inicial. Ou seja, o princípio de indução infinita é isso, é uma demonstração matemática que é usada para provar uma propriedade ou proposição Pn, se ela é verdadeira, que para todos os números naturais n, ou para todos os números naturais a partir de um valor que se inicia. Certo? Então, a partir desse princípio que se explica esse princípio de indução infinita, através da comprovação do uso de propriedade ou proposição para dizer que é verdadeiro a indução infinita, o princípio de indução infinita. Ao estudar essa sequência, determine caso exista uma cota superior, ínfimo, cota inferior e supremo. Para que inicie a observação, caso tenha, usando a propriedade dos expoentes, temos que 17 é sobre 11 elevado a n. Temos como base sequencial, que é r igual a 17 sobre 11, como, tivemos um pequeno erro aqui, que onde foi colocado 17 menor que 11, vai ser consertado, aonde temos que 17 é maior que 11, que temos que R é maior que 1. Observando que
o seu comportamento da sequência ele é crescente. Então, seu comportamento será o menor número, que é A1. Observamos também que a sequência ela diverge para o infinito. Logo, não tem um limite infinito. Ou seja, a cota superior ela não existe ou não possui, porque ela tende ao infinito. Temos o ínfimo, que é 17 sobre 11. Temos a cota superior, que é 17 sobre 11, que é qualquer número menor que isso é uma cota inferior. E temos o supremo, que ele não existe, ou ele tende ao infinito.